Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 40. Título: Às suas ordens, meu capital. 1. A mentira está consumada, e com ela a ditadura do grande dinheiro que quer uma Europa unida para melhor poder dominar os respectivos povos, reduzi-los a coisas de consumo de coisas. O nosso Pinóquio primeiro-ministro, não é ofensa chamar-lhe assim, juro-lhes, porque é simplesmente o que Sócrates politicamente é, comunicará hoje, 9 de janeiro de 2008, ao país, via Assembleia da República, que o Tratado de Lisboa, o exemplo acabado do que não deve ser um texto com força constitucional de povos que se têm por civilizados, não vai a referendo no nosso país como estava prometido. Serão os deputados do PS e do PSD a aprová-lo em nome do povo português. 2. Que eles certamente farão, sem qualquer constrangimento, apenas com um ligeiro e hipócrita protesto de um ou de outro, coisa de pouca monta e que só ajudará a dar ainda mais colorido ao folclore do poder cada vez mais concentrado no Cavaco e no Sócrates, a dupla de invertebrados políticos que está à frente do país, não para executar economias e políticas que vão ao encontro do povo português, mas apenas ao encontro dos interesses do grande dinheiro que manda na Europa e no mundo. 3. Escreveu há dias alguém, cronista do Público muito próximo do PS, que já não sabe se Sócrates é fascista ou não. Tantos e tais são os desmandos que ele pratica à revelia do país e até do seu próprio partido, para não falar já dos partidos da oposição que também são parte integrante do país. Por mim quero lá saber se o homem é fascista ou não. Esse rótulo hoje já de pouco vale. O que sei, pelos frutos se conhece a árvore e também um homem, no caso, um primeiro-ministro, é que o nosso Sócrates é um invertebrado político, que existe juntamente com o nosso Durão Barroso, o tal que fugiu de primeiro-ministro do governo para se tornar o primeiro da União Europeia, para dar viabilidade da Europa a todos os interesses do grande dinheiro. E isto sim é que é preocupante, dramático, trágico até. 4. Um qualquer fascista, primeiro-ministro ou presidente da República, combate-se com práticas libertárias e solidárias, sororais fraternas. E os povos acabarão por reagir também quando lhes malham no lombo e na cabeça, ou os asfixiam com a corda na garganta. Pode levar o seu tempo, mas acabam por levantar-se, nem que seja com a preciosa ajuda maiútica de uns capitães de abril, como aconteceu em 74, depois de mais de 40 anos de fascismo. Já um invertebrado político como Sócrates dificilmente se combate, porque um invertebrado político está aí sorridente e comunicador, bem falante e bem paciente, faz da mentira sistemática a sua divisa, convive com os grandes do grande dinheiro, é um lacaio engravatado, mantém-se em boa forma física, sabe cativar e passar acima e ao lado das manifestações contra ele e contra a sua política, ao mesmo tempo que continua a garantir a pé juntos que vivemos no melhor dos países e no melhor dos mundos. 5. O fascista é estúpido e aparenta que o é. Já o invertebrado político é estúpido, mas não aparenta que é. Por isso é ainda mais perigoso e perverso que o fascista. Pode ter um diploma de engenheiro engendrado, sabe-se lá como, por meandros que só o dinheiro conhece, mas será sempre o senhor engenheiro Sócrates. Pode ser um iletrado em muitas matérias, mas rodeia-se de assessores e estuda em diagonal os dossiês que eles lhe preparam e lá faz figura na hora. É invertebrado político, mas parece o mais másculo de todos os seres humanos. Tampouco dispensa o cuidado diário com o seu físico, sempre bem vestido e bem alimentado, sem uma grama a mais do peso ideal. As mulheres olham para ele e gostam, os homens olham para ele e, pelos vistos, também gostam. Desperta ciúmes e competição entre as admiradoras, os admiradores. 6. É um senhor, no seu passo seguro, sempre jovial e sem o mais mínimo sinal de cansaço, apesar dos cabelos brancos de tanto mentir. Não sabiam que mentir faz cabelos brancos? Mentir oprime e desumaniza, envelhece precocemente os respectivos praticantes e mata-os antes de tempo. Só a verdade faz livres e ressuscitados humanos os respectivos praticantes. E estes, hoje, são muito poucos porque a esmagadora maioria prefere o modelo do invertebrado político, a começar pelos nossos deputados da nação. Acerem-lhes com a cenoura, entre aspas, de um lugar bem remunerado e uma reforma antecipada de luxo, e eles convertem-se logo em lesmas, cá necessitadas pelo vento do grande dinheiro. 7. Rezam as crónicas que o nosso Pinóquio primeiro-ministro até queria avançar com o referendo ao Tratado de Lisboa, mas que o nosso Cavaco, presidente da República, o terá pressionado para que ele de modo algum vá por aí. Não duvido que assim possa ter sido, embora tudo possa não passar de mera encenação, numa tentativa de manter menos suja a falta de vergonha do nosso Sócrates,
quando a maioria dos portugueses, elas e eles, escolheram o Cavaco para Presidente da República, tinham a obrigação de saber que estavam a entregar o futuro próximo do país ao grande dinheiro, ao servo atento e reverente do grande dinheiro, que é o que um economista católico, moralista, como ele sempre foi, e pelos vistos agora ainda mais. 8. Ou ainda somos tão ingênuos que pensamos que a universidade forma economistas que depois de formados venham a resistir de forma científica aos interesses do grande dinheiro e se atrevam a pensar e a praticar economias que coloquem as reais necessidades das pessoas e dos povos e as suas legítimas aspirações em primeiro lugar. Mas os que criam as universidades e as mantêm ativas não são os do grande dinheiro e os seus cúmplices. Acham que podiam ser as vítimas delas? Por vezes, lá acontece que um economista em 1000 ou em 1 milhão lhe sai dos trilhos, faz-se próximo das vítimas das economias do grande dinheiro, abre, arregala os olhos, perde o sono e converte-se a elas e às suas causas. Torna-se um mártir que ajuda a perceber todo o perverso que o grande dinheiro é. 9. Hoje, um tal acontecimento é ainda muito mais raro do que antigamente, quando a economia era ainda muito artesanal e o grande dinheiro ainda não andava à solta como hoje anda, muito menos estava cientificamente organizado como hoje está. 10. De resto, nunca este nosso Cavaco será alguma vez capaz de tamanha conversão. Ele tem, desde os tempos em que foi primeiro-ministro do país, lembram-se, alcatrão no coração e cifrões na mente. Não sabe de poemas, nem frequenta os poetas, muito menos os profetas, a não ser para mandar matar sem deixar vestígios de crime. Nem sequer lê jornais, muito menos este meu diário aberto. E aos marxistas e às suas economias alternativas come-os a todos diariamente ao pequeno almoço, juntamente com os seus netinhos. É frequentador assíduo das missas católicas, celebradas em honra do grande Deus Dinheiro, elas próprias produtoras de dinheiro para quem a elas preside. 11. Além disso, dorme com uma mulher com quem, aliás, está casado há muitos anos, que gosta tanto de presépios de luxo e de adorno, não dos sem-abrigo que sobrevivem na rua e dos que vivem nos estábulos, verdadeiros presépios vivos e mal cheirosos, como gosta de ser a primeira dama do país e que não larga a mão do seu marido quando ele vai de viagem de turismo político pelo país ou pelo mundo. Os dois formam um casal feliz, exemplarmente feliz, como os grandes ricos a quem não falta nada e ainda têm o reconhecimento da grande comunicação social, ambos muito praticantes dos ritos católicos que, como se sabe, sempre serviram e continuam a servir de capa a todo tipo de negócios sujos, de água benta sempre pronta a limpar todo o tipo de crimes, já que mais não são do que a perversa liturgia religiosa que o grande dinheiro ainda hoje prefere entre todas as demais liturgias religiosas que por aí há, tal e qual como o grande Império Romano, ao tempo de Constantino, também preferiu entre as milhentas liturgias que então se realizavam por todo o seu vasto império. 12. E o Imperador Constantino preferiu-a, sabem porquê? Porque esta liturgia católica foi a única que lhe limpou todo o sangue dos horrendos crimes que lhe sujava as mãos e a consciência, ao mesmo tempo que ainda fez dele um convocador de concílios ecuménicos que vieram a decretar urbi et orbi que Cristo, não confundir com Jesus de Nazaré, crucificado pelo Império no tempo do seu antecessor Tibério, também ele, perigoso assassino, seria daí em diante no Império o único Deus que os povos deveriam adorar, nem que fosse à força de torturas. 13. É por aqui, por estas mesmas conspurcadas águas, que também navega Cavaco, o casal Cavaco. Sócrates, mais secularista e menos pio, mantém-se distante dessas coisas beatas, dá ares de ilustrado e de progressista, um pragmático agnóstico ou mesmo ateu, mas igualmente um incondicional como Cavaco e a sua Maria do grande dinheiro. Nunca o grande dinheiro, desde que passou a andar à solta, teve em Portugal uma dupla tão subserviente e reverente como a dupla Sócrates-Cavaco. 14. Nem Salazar, o da triste memória, foi tão longe nesta subserviência. Na sua lógica fascista de trazer por casa, repetia lá com os seus botões, antes só do que mal acompanhado. Nunca se deixou deslumbrar pelo grande dinheiro, então ainda muito pouco agressivo,
e com alguns escrúpulos da sua atuação assassina e mentirosa, como estes novos executivos de Portugal e do resto da Europa se deixam, já desde a barriga da mãe. 15. Não fomos nós, os portugueses, que escolhemos esta dupla para executivos do país. Foi o grande dinheiro que primeiro nos deslumbrou a nós, à maioria de nós, nos seduziu, dobrou, fez-nos invertebrados perante ele e finalmente levou-nos a votar neles. O que só prova que somos mesmo um povo desgraçado, triste, de joelhos, ou mesmo de rastros, diante do grande dinheiro e dos seus executivos, e diante da Senhora de Fátima, ou de outras imagens de santas e de santos, todas mentira e ópio. O medo é o nosso pão de cada dia. E ninguém nos fala mais em insurreições, muito menos em insurreições desarmadas. 16. Migalhas, sim. Subsídios, sim. Quanto mais melhor. Insurreições desarmadas, não. Autonomias pessoais e nacionais, não. Venham mais Sócrates, mais Cavacos. Venham mais senhoras de Fátima e mais clérigos para cima da gente. Tudo suportaremos, porque somos seguidores, filhos do grande dinheiro. É nele que apostamos e queremos. É com este Deus ídolo que andamos deslumbrados. E enquanto assim for, não há nada a fazer. 17. Esta é, por isso, a hora do poder da treva, a hora de todos os medos, a hora de todas as vergonhas. Haverá ainda a possibilidade de um terceiro dia que ponha termo a todo este calvário e pesadelo de vida. Se acabarmos todos invertebrados políticos, como o primeiro-ministro Sócrates e o presidente Cavaco, às ordens do grande dinheiro, às suas ordens, meu capital. O terceiro dia estará ainda por muito tempo fora do horizonte. Ou será que, como país, quase já a bater no fundo, vamos acordar um destes dias, ganhar de novo espinha dorsal e levantarmos-nos, juntamente com os demais povos da Europa e do mundo, também hoje ainda deslumbrados e paralisados pelo grande dinheiro? 18. É para ajudar maioticamente a chegar este dia que vivo e respiro e trabalho como presbítero da Igreja do Porto, sempre nas margens, não nos círculos do poder, o grande e o mais pequeno. E porquê nas margens? Porque só nas margens é que o grande dinheiro nunca chega a morar, tampouco consegue passar. O que vamos fazer? Eis a questão. 2008, janeiro 9. É o fim do capítulo 40 de Novo Livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e beijo de presbítero da Igreja do Porto.